Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Passo a palavra imediatamente ao senhor Robson Farinazzo, que tem até 13 minutos para a sua exposição. Por favor. Robson Farinazzo. Muito obrigado, deputado Pazuello. Agradeço ao senhor por ter deferido, por ter nos convidado. E quero também agradecer ao Dr. Rodolfo Laterza, que ele tem tido muitas iniciativas nessa área, uma pessoa brilhante, um excelente articulista também. Então, fica aqui os nossos agradecimentos e os cumprimentos às senhoras e senhores deputados presentes nessa reunião, bem como os nossos colegas debatedores. Então, vamos aí à nossa palestra, né? 13 minutos? Não, 15 para cada um. A palestra está sendo colocada lá. Tá aqui. Deixa eu só voltar que o fuzileiro costuma ter. Vamos lá. Raio-X da Defesa Nacional. Então, o que acontece? Nós vamos apresentar os problemas e as soluções, né, de um quadro geral da Defesa Nacional e depois vamos às a breve conclusão. Então, aqui, né, deixa eu ver se está dando para ver aqui. Tá. As ameaças que pairam sobre o Brasil, as deficiências estruturais atinentes à defesa nacional, soluções e recomendações e uma breve conclusão. Bom, as ameaças, eu já falei numa audiência que eu tive aqui semana passada, dia 11, mas eu penso que não custa fazer uma breve recordação. Esse homem que aparece na fotografia é o almirante James Stavridis, almirante de 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos, ex-comandante militar da OTAN, né? A OTAN tem o secretário-geral e seu comandante militar, foi o almirante Stavridis. E ele fala claramente, né, num artigo, então, há outros artigos dele, almirante Stavridis, as queimadas do Brasil ameaçam a segurança dos Estados Unidos. Quando um alto oficial da Organização para o Tratado do Atlântico Norte, que é a maior aliança militar do planeta, fala isso, eu acho que é bom a gente esticar os ouvidos. E também tem esse caso do Macron, né? Para Macron, a Amazônia é o bem comum, tá? Aqui a declaração do primeiro-ministro do Reino Unido, que ele está profundamente preocupado com os incêndios da Amazônia, né? Quer dizer, esse pessoal está preocupado com a Amazônia, mas ninguém está preocupado com o fato de que a Alemanha está queimando carvão como se não houvesse um amanhã. Aqui também o primeiro-ministro do Reino Unido pedindo a privatização da Amazônia. Eu vou ser muito breve nisso aqui. E aqui o mesmo primeiro-ministro, ele solicita à União Europeia e às Nações Unidas que sancionem o Brasil, né, para deter o aumento do desflorestamento. Lógico, ninguém aqui vai ser negacionista e dizer que não existe desflorestamento, ele existe. Só que essa conversa, essa linha de trabalho dessas autoridades europeias e americanas é a mesma que foi usada para demonizar o Iraque no ano de 2002 com relação a armas de destruição em massa que nunca existiram. Criou-se uma narrativa para justificar uma invasão. Invasão essa que custou a vida de mais de 600 mil cidadãos do Iraque. Então aqui quem vai salvar a Amazônia é o cúmulo, né? E aqui nessa revista, o que as Nações Unidas podem fazer para deter o desflorestamento da Amazônia? Aí foi a cereja do bolo. Essa proposição foi a Organização das Nações Unidas, dia 13 de dezembro de 2021, pouco antes do início da guerra na Ucrânia, né? Foi aprovada em Assembleia Geral. Era uma resolução colocando mudanças climáticas como problema de segurança internacional. A Rússia e a Índia vetaram. A Rússia, lógico, eles tinham interesse próprio, porque eles têm a Sibéria aí. Mas se isso fosse aprovado, abria precedente para no futuro nós termos uma intervenção no Brasil com pretextos aí de segurança climática. Bom, tudo isso eu já falei, então, eu acho que nós já percebemos que não estamos num mundo seguro nem amigável para as riquezas do Brasil. Vamos falar então agora das nossas deficiências. Primeiro, falta de continuidade de projetos. Eu costumo dizer que nos meus anos da minha carreira da Marinha, eu vi diversos projetos nascerem e morrerem.
A Marinha tinha um projeto excelente, que era o projeto das fragatas Classe Niterói dos anos 1970. Não, infelizmente, lamentavelmente, por diversos fatores aí, não foi dado continuidade. Se o Brasil tivesse dado continuidade à classe de fragatas Niterói, não sei onde estaríamos hoje. A gente está precisando recomeçar do zero, né? Submarinos também, recomeçamos do zero. Porta-aviões, começamos e não acabamos, né? Eu estou falando da Marinha, existe projeto do Exército, da Força Aérea também. Ou seja, a cada 20 anos, nós praticamente recomeçamos do zero. Isso não pode acontecer. Os Estados Unidos constroem porta-aviões há 100 anos. A Rússia tem uma família de blindados que ela começou a desenvolver nos anos 1920. E está aí hoje a excelência dos blindados russos na guerra na Ucrânia. Projeto militar, ele precisa ter continuidade, senão ele vai dobrando os seus custos a cada década. Excesso de dependência de insumos estrangeiros críticos. Vocês estão vendo aí um aeronavegante, né, ele sendo ejetado do seu avião. Né? Esse item, assentos ejetáveis, é fabricado por 2, 3 ou 4 empresas no mundo. O Brasil não tem esses explosivos, esses itens, etc. Se nós tivermos um problema um dia, muito provavelmente não nos será fornecido esses itens. A Argentina recentemente comprou um lote de aviões da França, só que o fabricante do assento ejetável é britânico. E aí os argentinos ficaram impedidos de voar aeronave, não sei se já resolveram isso. Mentalidade leniente e postergante. Nós vamos deixando as coisas para amanhã. O Brasil entrou na Guerra do Paraguai despreparado, na Primeira Guerra Mundial sem condições, na Segunda Guerra Mundial também. Nós estamos caminhando para uma situação muito complicada que pode desaguar num conflito internacional. E há pouco preparo do Brasil com relação a isso. Doutrinas inspiradas em conceitos obsoletos. Há muita proliferação de doutrinas da OTAN no Brasil. Acontece que a OTAN já provou na guerra da Ucrânia que as suas doutrinas de contra-insurgência, usadas no Afeganistão, né, e outros países aí, elas não têm efeito. Não têm efeito numa guerra de alta intensidade. Nós copiamos muita coisa da OTAN. É preciso rever isso. Baixíssimo incentivo à indústria nacional. O deputado Pazuello já falou aí da situação da Vibraz, nós vamos estender esse assunto, mas eu vejo a coisa da seguinte forma, né? Nós não podemos perder uma empresa como a Vibraz que tem 60 anos de expertise. E a Vibraz está quebrando por quê? Porque o principal comprador, que deveria ser o governo brasileiro, né, não compra na proporção exata. Olha, meus amigos, minhas senhoras e meus senhores, indústria de defesa, ela não é que nem padaria, ela não existe para dar lucro, ela existe para atender a soberania de um país. Nós não podemos perder a Vibraz de forma alguma. Acordos internacionais assinados de forma desavisada que limitam nossa capacidade. Eu cito aí o acordo de não proliferação de armas nucleares, que o Brasil não tinha interesse nenhum de assinar isso aí, não sei por que assinou. E há pouco tempo atrás, o Brasil ia ratificar, né, o tratado aí de armas cluster, né, que estão sendo muito empregadas na Ucrânia por quem nos queria impor esse tratado, que são os Estados Unidos. Graças à intervenção do deputado Luiz Felipe Bragança, que eu quero fazer um agradecimento especial, nós conseguimos barrar, né, essa ratificação do Congresso, por parte do Congresso Nacional. Mas esses acordos, eles precisam ser revistos, né, e rescindidos aí conforme o caso, muitos deles. Bom, soluções e recomendações. Eu tenho aqui uma foto da fragata Classe Niterói, que eu acho que é o grande sonho perdido do Brasil. Infelizmente, é um projeto que não teve continuidade, né? Então, as recomendações. Estabelecimento de um arcabouço legislativo que incentive e ampare a continuidade de projetos militares fabricados no Brasil, restringindo ao máximo as aquisições do exterior. Eu acho que essa casa, eu falo sempre que o Legislativo é a casa mais importante de todos os poderes do Brasil. Aqui o Brasil está representado. Essa casa, senhoras e senhores, é a cara do Brasil, tem jeito de Brasil, tem o charme do Brasil. Então é aqui a arena decisiva para a defesa nacional. Os senhores precisam estabelecer legislações que amparem a indústria de defesa nacional e que limitem as compras do exterior. Deve ser comprado no exterior apenas aquilo que não é possível de forma alguma se obter aqui, e na medida do possível os projetos que trouxemos do exterior precisam ser nacionalizados. Deve haver cláusulas, tá, de fabrico dos mesmos aqui.
o vendedor tem interesse, o fabricante tem interesse de vender, nós temos interesse que ele se estabeleça aqui no Brasil. Se ele não se estabelecer, há quem esteja disposto a fazê-lo. Introdução nos currículos das escolas militares de tópicos que alertem para as fragilidades do Brasil e que o país é alvo de cobiça. O tenente lá na base, o sargento lá na base, ele precisa saber que o país dele é alvo. O tenente que sabe que o país dele é alvo vai ser um general nacionalista, vai ser um almirante nacionalista, vai brigar pelos interesses nacionais. Buscar sempre que possível a integração com o chamado Sul Global, de vez que essas nações enfrentam os mesmos desafios que o Brasil. O Irã, nos anos 1980, importava tudo dos Estados Unidos. Ficou dependente aí da Operação Irã-Contras para receber suprimentos. O Irã desenvolveu uma indústria militar própria. Hoje ele tem a melhor família de drones e mísseis do Oriente Médio. Mesma coisa aconteceu com a Índia. A África do Sul tinha uma indústria de defesa boa, está bem ainda, mas já foi bastante melhor. O Brasil precisa prospectar soluções e parcerias nesse sentido, porque essas nações têm os mesmos problemas e os mesmos interesses do nosso país e não nos representam de forma alguma uma ameaça. Revisão / rescisão de todos os acordos internacionais que limitam a nossa soberania. Principalmente, nós precisamos ficar de olho nas ONGs. A Geórgia agora, recentemente, aprovou uma legislação aí fiscalizando o aporte financeiro das ONGs. O Brasil precisa ir nessa mesma direção, porque a ONG que recebe muito dinheiro no exterior, pode ter certeza, não está brigando pelos interesses nacionais. Ampliar o debate junto à sociedade, de vez que a mesma caberá aos maiores ônus no tocante à mobilização, custos e demais encargos. A sociedade vai pagar com as suas riquezas e com sangue se nós errarmos o nosso trabalho, senhoras e senhores. Se nós, militares e os senhores legisladores, errarem o seu trabalho, a sociedade vai pagar. Então ela precisa participar do debate. Eu falo sempre que defesa e soberania precisam entrar na pauta eleitoral. O eleitor precisa se conscientizar que defesa e soberania são importantes. Bom, e já partindo para a conclusão, eu queria colocar o seguinte, olha só. Quando acabou a União Soviética em 1991, a Ucrânia tinha mais ou menos 3.000 armas nucleares. Quando eu digo armas nucleares, eu falo em ogivas, lançadores, aeronaves de bombardeio, etc. Pasmem, senhoras e senhores, por pressões dos Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, a Ucrânia entregou todas essas armas para a Rússia. Os Estados Unidos e Reino Unido garantiram essa entrega, né? Eu penso que se a Ucrânia tivesse essas armas hoje, ela talvez não estivesse enfrentando essa situação, né? De mais de 500, meio milhão de mortos aí, 8 milhões de refugiados, o país completamente destruído, uma queda abissal do PIB, uma dívida trilionária e por aí vai. Então houve um descuido muito grande dos parlamentares e lideranças do executivo ucraniano nesse sentido. Foi falta de visão estratégica. Há quem argumente, mas a Ucrânia não teria condições de fazer o lançamento dessas armas. Acho pouco provável. Pouco provável. A Ucrânia era o motor cerebral da União Soviética, em termos de armamentos. Sempre foi. Pouca gente sabe, mas o primeiro porta-aviões da China foi construído no estaleiro de Dnipro, na Ucrânia, cidade, por sinal, onde nasceu Volodymyr Zelensky. Ou seja, a Ucrânia teria condições, se ela tivesse mantido essas armas, ela teria condições aí de se defender da Rússia e não estaria passando por tudo isso. Então o que nós queremos alertar, senhoras e senhores? Nós não podemos ter essa mesma falta de visão estratégica que a liderança ucraniana teve, sob pena de sermos responsabilizados pelas gerações vindouras. Eu lembro também que a Ucrânia tinha 245 indústrias de defesa. Essas indústrias, elas abasteciam a Rússia. Isso no ano de 2013. Quando a onda neoliberal da Revolução Colorida do Maidan varreu a Ucrânia, essas indústrias foram fechadas. Hoje a Ucrânia praticamente não produz nada. Ela é completamente dependente da Ucrânia, da OTAN. Então o que nós temos aqui? Nós temos a história se descortinando à nossa frente e mostrando um exemplo triste, que o Brasil não pode seguir de forma alguma. A Ucrânia cometeu todos os erros.
abriu mão de armas nucleares, abriu mão da indústria de defesa, assinou tratados que não que iam de encontro aos seus interesses, que negavam os seus interesses, no fundo lhe negou a sobrevivência. O Brasil precisa aprender com essas lições. Então, o que nós deixamos, aquilo que nós pedimos aí, as senhoras e senhores deputados, eu falo sempre que o Canal Arte da Guerra, ele tem mais de 130 milhões de acessos. Eu falo sempre para o nosso público que a menina dos olhos, né, o nosso grande objetivo é essa casa. É a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vocês são a linha de frente do Brasil. Nós contamos com as senhoras e os senhores, tá, para fazer um trabalho aqui, para nos ajudar a defender esse país. Então ficam aí nossas humildes sugestões e recomendações. Agradeço ao general Pazuello, ao deputado Pazuello, agradeço ao Dr. Rodolfo Laterza, agradeço aos meus colegas de bancada e principalmente eu agradeço ao público brasileiro que através da sua confiança, né, o seu carinho para conosco, né, o seu crédito no nosso trabalho contribuiu para que nós chegássemos aqui nessa casa, tá, para poder falar desse assunto tão importante. Senhoras e senhores, muito obrigado. Não vamos descuidar do futuro do Brasil, principalmente. Vamos salvar a Vibraz. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, Robson Farinazzo, nosso comandante. Aqui, apresentações fantásticas, discussões. Eu vou. É claro que sim. Mas é o que você está falando. Ela acabou de dizer isso a mim e eu ia dizer isso na sequência. E dentro da regra aqui da nossa audiência pública, vamos passar para as considerações finais de todos que quiseram falar e que queiram fazer mais alguma consideração final. Só peço que a gente não ultrapasse 3 minutos, porque eu tenho que liberar aqui o auditório. Tá bom? Então, eu pergunto se o Robson Farinazzo quer fazer as suas considerações finais ou abre mão. O som. Tá mudo. Tá mudo. Deixa eu ver. Robson tá mudo aqui. Peraí. Novamente, vamos ver se o Robson Farinazzo consegue falar. Perfeito. Tá me ouvindo aí, deputado? Perfeitamente. Eu gostaria de fazer minhas considerações finais de maneira, assim, bastante rápida, tá? Eu acho que a gente precisa rever toda a política de defesa nacional. Não adianta falar o que está dando certo. Nós não vamos ser penalizados na história por aquilo que deu certo, mas sim por aquilo que dá errado. O Sun Tzu fala isso. E, na verdade, a vitória não é nosso mérito. É mérito dos erros do inimigo. É se trabalhar em cima dos erros. E nós estamos errando muito. Essa que é a verdade. Eu ressalto o caso do helicóptero Mi-35, que é um derivado do Mi-24, voa no mundo inteiro muito bem, está em uso na guerra na Ucrânia. Nós só usamos 10 anos no Brasil, depois o helicóptero foi aposentado. Em compensação, nós tecemos loas, né, ao míssil, a família de mísseis Hermes a Israel, que o Hezbollah está derrubando como moscas no sul do Líbano. Então a gente precisa rever. Quer dizer, um helicóptero que é consolidado no mundo inteiro, aqui no Brasil não dá certo. E um drone que o Hezbollah derruba com estilingue, nós achamos que é uma coisa maravilhosa. Essa é uma coisa. Outra que a América Latina, ela tem por tradição destruir a sua indústria. Eu lembro que a Argentina foi a primeira fabricante de aviões a jato do continente, né? Fora os Estados Unidos, é lógico, com o jato Pulqui. Hoje a Argentina importa sucata dos Estados Unidos, essa que é a verdade. Vão comprar um lote de aviões extremamente velhos. A Argentina está virando um depósito de sucata da Força Aérea dos Estados Unidos. Outra coisa, eu penso assim, o almirante Hyman Rickover serviu a Marinha dos Estados Unidos por 64 anos. Com todos os seus problemas, ele era uma pessoa de difícil trato, mas ele conseguiu tocar mais de 200 projetos de belonaves nucleares, né? Então, qual é a conclusão que nós chegamos? É que a defesa precisa de um padrinho. Tem que ser uma coisa, um gerenciamento, o deputado citou a Rossobor on Export, eu acho que é muito importante, de se pensar num modelo desses daí, é muito importante pensar nisso.
E outra coisa, só para finalizar, eu queria dizer o seguinte: não existe indústria de defesa sem aporte de governo. Não existe em lugar nenhum do mundo. Do mundo. Os Estados Unidos, né, eles compram o jato F-15 da Boeing, que já é um avião obsoleto, avião com 50 anos de projeto, porque eles não querem que a Boeing quebre. A verdade é essa daí. Não querem que a Boeing quebre. Então eles colocam o aporte governamental. Achar que empresa de defesa é como uma padaria, que ela tem que dar lucro, isso é uma bobagem muito grande. Ela, não interessa se ela opera no vermelho, interessa que ela entrega a soberania ao país. Eu queria dizer, senhores deputados, só para finalizar, que nós não estamos discutindo preços aqui nessa comissão. Se trata de valores. É a luta daquilo. Se pensa muito no que é mais caro. O problema é que quando se perde a soberania, se tem o impagável. Muito obrigado, um bom dia a todos.